Boa noite. Boa noite a quem está entrando. Boa noite. Daqui a pouco o pessoal vai se acomodando, vai entrando aí. Nós vamos ter uma interação bem bacana. Mandem perguntas, dúvidas, questionamentos, o que vocês fiquem bem à vontade. A única coisa que nós não vamos discutir aqui, tirando a brincadeira que nós fizemos no início, vai ser futebol, religião e política. Que isso não faz parte da nossa, vamos dizer assim, da nossa live, mas sejam bem-vindos à live das BRAP, com a grande presença do Matheus Tavares, do Senar. E, Matheus, eu vou passar a bola para você naquela do Fala que eu te escuto, só para você fazer uma breve apresentação sobre você, e aí a gente continua o nosso bate-papo. Beleza. Primeiramente, agradecer o convite às BRAP, né, o Bruno, mais especificamente, por esse convite, de trazer o Senar para essa discussão, para na verdade, essa oportunidade, né, de do Senar falar um pouco do que a gente está fazendo, do que a gente está planejando com relação à agricultura de precisão no Brasil, à agricultura digital. Então, já fica o agradecimento em nome de toda a equipe do Senar. E me apresentando um pouco, meu nome é Matheus Tavares, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou assessor técnico no Senar desde 2013, no Senar Central, em Brasília, e a gente trabalha especificamente na agricultura de precisão. A gente tem um programa, né, e trabalha em parceria com as administrações regionais do Senar nos estados. Então, todos os estados da federação, mais o Distrito Federal, o Senar está pronto para atender o produtor rural com essa demanda da agricultura de precisão. E ao longo dessa conversa aí, a gente fala um pouquinho mais do que a gente tem pronto, disponível para o produtor, e é isso aí, vamos seguindo, Bruno. Tranquilo, só também rapidinho me apresentar. Meu nome é Bruno Lúcio, eu sou também engenheiro agrônomo, formado na Exalc em Piracicaba. Sou diretor de Relações Empresariais das BRAP, na nova chapa, nova gestão. Nós começamos em maio, mas já tinha uma participação no Conselho de Administração. Participo também da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital do Ministério da Agricultura, em Brasília. Então, antes eu fazia algumas visitas a Brasília, ao Ministério, onde eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Senar. E quando surgiu, só complementando um pouco, Matheus, quando surgiu essa oportunidade de falar sobre treinamento, na reunião da diretoria, não pensamos duas vezes em chamar o Senar pelas iniciativas que vocês promovem. Então, para nós também é um grande prazer, como associação, trazer um pouco dessa temática, que, como a gente conversou, né, Matheus, é uma temática um pouco espinhenta, se a gente pode falar dessa forma, de que é a questão de treinamento e capacitação. Então, eu vou deixar para você, passo a palavra para você falar um pouquinho sobre o programa de AP, que como eu falei, eu tive a oportunidade de ver uma apresentação do que vocês fazem. Então, vou passar para você explicar um pouquinho para nós o que é o programa, o que vocês oferecem dos cursos, disponibilidade, material, etc. E aí nós vamos fazendo uma interação. Posso te interromper de repentemente, né, brincando, só para que a gente faça uma conversa bem dinâmica, bem informal, seguindo a nossa proposta de que seja alguma coisa bem tranquila, bem leve, mesmo porque 6h30, né, cara, prender a atenção desse pessoal aí é difícil. Então, para que a gente traga um assunto espinhento, mas de uma forma bem dinâmica e descontraída. Pode seguir lá, Matheus. Beleza, Bruno. Deixa aí disponível também para quem quiser fazer intervenção aí via chat também, pode ficar à vontade e a gente vai conversando.
primeira coisa é falar que o Senar tem algumas iniciativas já construídas e já disponíveis para o produtor, mas esse programa nosso, as ações que o Senar e que a agropecuária de maneira geral propõe para a agricultura de precisão, para a agricultura digital, é uma coisa em constante evolução, né? Não tem nada definitivo, nada pronto, mesmo porque isso é um tema que evolui muito rápido, né? Então, esses nossos programas, eles ofertam um tipo de serviço, um tipo de produto hoje, mas o Senar está trabalhando para cada vez acompanhar aí a evolução das tecnologias e tornar isso disponível para o produtor rural. Vou falar um pouquinho, caso, Bruno, se eu tiver, só um parênteses aqui, se eu tiver algum problema de conexão aí, você pode interferir e pedir para eu repetir, tá bom? Só para... Fica tranquilo. Deu uma chuva forte aqui hoje e a conexão ficou meio instável, mas vamos lá. Bom, show. O que o Senar tem hoje com relação à agricultura de precisão, tá? O Senar Central e as administrações regionais nos estados. A gente atua com produtos para o produtor rural em 3 frentes principais, tá? A gente tem hoje um programa que ele é um programa de oferta, sim, na base, né? O Senar oferta capacitação e assistência técnica. Então, a gente tem alguns produtos que vão direto ao produtor rural. Todos eles gratuitos, né? Para o produtor, isso é bom deixar claro que basta o produtor ter o interesse, buscar essas fontes. A gente tem o site do Senar, tem as administrações regionais nos estados também que podem dar esse apoio aí ao produtor. Então, tudo que o Senar oferta, ele é gratuito. E o que eu vou citar aqui agora não é diferente, é gratuito, tá? A gente tem uma ação que é voltada à entrega primeiramente para o produtor rural. A gente tem na plataforma nossa do Portal EAD do Senar, se você colocar no Google Portal EAD Senar, você vai cair direto nessa página. São cursos na modalidade à distância que o Senar tem disponível hoje para o produtor rural. Tá? Então, são uma série de 7 cursos que estão disponíveis lá e basta o produtor fazer a inscrição, né? Tem vários temas. Deixa eu entrar aqui para eu poder deixar bem claro quais são esses temas, quais são esses cursos, porque basta fazer a inscrição e participar dos cursos. Se você participa mesmo da sua casa, basta ter internet, né? E à medida que a turma vai sendo disponibilizada, você pode fazer o treinamento, né? São cursos iniciais, para quem não entende nada de agricultura de precisão, e alguns cursos um pouco mais avançados. Deixa eu só te interromper e aproveitar uma interação aqui nossa. Então, por exemplo, só para ficar claro, então quando nós dissemos produtor rural, nós podemos também extrapolar isso para qualquer tipo de usuário, qualquer tipo de pessoa, não tem nenhum tipo de, eu tenho que ser produtor rural. Não, qualquer tipo de usuário, né, Matheus? Exato isso? Confere isso. Exatamente, Bruno. Qualquer pessoa física. O Zezinho da esquina, ele fala assim, eu quero começar a estudar agricultura de precisão hoje. Ele vai lá, faz um cadastrinho rápido e tem acesso aos treinamentos, certo? Exatamente. A gente fala produtor rural Beleza. Porque é o perfil-alvo nosso, né? Lógico. Mas por costume, vamos dizer assim, por costume. Exatamente. O custo está lá disponível para quem tiver interesse, quem quiser, né? Okay. Inclusive colegas nossos aí que estão direto no campo, técnicos, que não conhecem e querem aprofundar um pouco do conhecimento, está lá o curso disponível. E são cursos iniciais e alguns um pouco mais refinados, vamos dizer assim, né? A agricultura de precisão em diferentes culturas, a agricultura de precisão na colheita, a agricultura na aplicação agricultura de precisão na aplicação de defensivos agrícolas, na semeadura, na distribuição, a parte bem inicial, que são sistemas de orientação por satélite, né? Então, a gente tem uma gama de treinamentos aí que podem ser acessados e dar esse pontapé inicial para quem tem interesse no
no tema, né, no assunto. Sim. Então, existe uma ordem, Matheus, por exemplo, eu tenho que fazer primeiro o inicial para depois fazer o de colheita, ou é de acordo com o meu interesse? Como funciona essa... então Tem tipo, um pré-requisito, vamos dizer assim. vai de acordo com o interesse, tá? Tá. No site não existe esse pré-requisito, né? Você pode Ok, entrar em ok. qualquer curso que você tiver interesse. Mas, assim, Tá. por uma sequência lógica, é melhor você começar pelo de GPS, aquela parte de mapa Tá. de colheita, alguma coisa assim, para você pegar um pouco do conceito do que é agricultura de precisão, né? Lógico. Depois você entra com as partes práticas, que são as questões de distribuição por mapa de De produtividade, fertilizante, mapa de taxa produtividade, variável, esses taxa assuntos. variável. Aí você começa a aprofundar um pouco mais no assunto e a tomar pé do que é a agricultura de precisão no Brasil. Entendi. Tá, Então, e esse é o que. assim, e só também aproveitando essa questão da disponibilidade desses treinamentos. E o Christian aqui, obrigado, viu, Christian, pela interação. Vocês têm algum dado, vamos dizer assim, talvez, não vou te apertar sem abraçar, tá, Matheus, assim, só se você tiver. Se tem algum desses cursos que tem alguma demanda maior, que tenha... Vocês têm algum estudo dizendo, os que são de básico, a gente tem, sei lá, 1.000 inscrições por ano, em comparação com os de colheita, que nós temos 200, 300. Existe essa estatística, alguma coisa de bate-pronto? Se não tiver, sem problema. É só surgiu uma pergunta aqui, É, aproveitando esse gancho. tá. A gente tem como fazer esse mapeamento, sim, Bruno. Até Certo. já dando uma resposta, os cursos iniciais são, às vezes, são os mais demandados, tá? Tá, E o segundo mais demandado entra já na questão de defensivos, aplicação defensiva à taxa variável. tá. E depois vem muito do interesse do produtor em saber mais sobre mapa de colheita, porque assim, o custo maior, às vezes, na produção, você está ali nos defensivos, então, às vezes, o interesse do produtor é ter um pouco mais de economia na hora da aplicação, então, de defensivo, então, às vezes, direciona um pouco mais da demanda para Sim. esse treinamento. Mas, Sim, aí ele assim, falou assim, bom, eu prefiro capacitar, ele prefiro capacitar em determinadas operações que são alguns gargalos, e daqui a pouco ele pode buscar essa capacitação em outras operações de acordo com a necessidade, com o desenvolvimento do funcionário, né? exatamente, exatamente. Eu acho que, Esse acho que é um produto, pouco disso. esse produto que eu citei agora, que é o EAD, ele está ali pronto, disponível e gratuito ao produtor. Uma outra ação que a gente tem, essa fica um pouco mais restrita aos nossos prestadores de serviço, aos nossos instrutores, que são parcerias que a gente tem com a indústria. A gente tem parcerias com Stara, João Dia, GCO, outras indústrias também, outras companhias, que qual que é o objetivo dessas parcerias? É levar o nosso prestador de serviço, os nossos instrutores, para dentro dos fabricantes, para dentro da indústria. E Tá. lá eles capacitam os nossos instrutores na tecnologia mais moderna que eles disponibilizam. O que tem mais de ponta, eles passam toda a tecnologia para o nosso instrutor. E o instrutor, quando ele vai fazer as capacitações presenciais nos treinamentos do Senar, o produtor está ali afiado, está ali atualizado na tecnologia mais moderna que existe hoje no campo. Então, essa é uma outra ação que a gente tem, um pouco mais, vamos dizer assim, de bastidores, né, que a gente está capacitando os nossos prestadores de serviço para poder levar informação atualizada ao produtor. Então, a gente está constantemente buscando novas parcerias para manter o instrutor atualizado. Por que E isso é como importante? funciona? E depois, desculpa te interromper, mas quando você falar da importância, só depois fala para nós assim, como funciona um pouco essa questão dessas parcerias e de como elas surgem. Tá, é interessante. Na verdade, sim, no início do programa nosso de agricultura de precisão,
a gente acabava indo atrás da indústria, né? Ó, vamos fazer uma parceria, a gente precisa de ter o nosso instrutor atualizado, essa informação outra é importante. E chegou num nível tal de que hoje a gente está sendo procurado pela indústria, né? Ó, eu tenho isso para ofertar, vamos levar essa informação, vamos atualizar o instrutor. Por quê? Porque quando a gente chega na demanda do produtor rural, nas capacitações, é muito interessante que eles dominem a tecnologia e possam dar o apoio ao produtor rural, né? Então, a gente costuma falar assim que os nossos treinamentos que o Senar oferta, eles são o aprender a fazer fazendo, né? Então, Sim. quando o instrutor chega numa propriedade, vai ministrar um treinamento, ele vai usar aquele equipamento, aquela máquina que tiver disponível ali no momento para ser usado. Então, ele vai numa propriedade que tem um John Deere, ele tem que ser capaz de operar aquele instrumento da John Deere. Se ele for numa outra propriedade que tem um Stara, ele tem que ser capaz de operar aquele instrumento da Stara. Então, sim, ele precisa ter um conhecimento bem amplo sobre tudo que tem de, de ponta, falando em agricultura de precisão, para, na hora que ele se deparar com aquilo e chegar à propriedade com treinamento, ele está apto a passar o conhecimento, né? Então, no começo, a gente já tem esse programa lá de agricultura de precisão, é um programa de 6 módulos, né? Também começando do inicial até os temas mais específicos, a modelo do que tem no EAD, a gente buscava muito, corria atrás da parceria. Hoje já inverteu, as empresas, a indústria busca a gente para ser esse veículo, né, de transferência de tecnologia. E isso é muito legal, porque a gente está sempre atualizado, né? A gente reúne, a gente tem um grupo de instrutores em cada estado, em cada administração regional do Senar, que ele é sempre um grupo que vai sendo atualizado a todo ano. Todo ano a gente dá uma rodada de capacitação de atualização para manter essa galera toda afiada para a hora que chega no campo, está pronta para a demanda, né? Sim, e aqui cai naquela história também, né, Matheus? Eu tive a oportunidade, dentro da minha vida de 20 anos em máquinas agrícolas, implementos e agricultura de precisão, tive a oportunidade também de ser instrutor de treinamento. E a máxima, que até o grande Ovídio Kunzler, cara, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, uma figuraça, era instrutor de treinamento de colheitadeira da ACO, e ele falava, ele brigava bastante, assim, que assim, as pessoas só vão aprender botando a mão na massa. Então, e como passar esse conhecimento, né? Então, mas não sei o quê. Não, é mão na massa, batendo chave, né, no linguajar, né, do campo, e aprendendo com as novas tecnologias de acordo com a evolução das próprias máquinas, né, e de como você fazer isso. E essa iniciativa, eu acredito que vocês têm com as empresas, e que sirva, né, essa nossa conversa hoje, que ela possa ser expandida, que quanto mais parcerias vocês tiverem com a indústria, quanto mais vocês tiverem os seus instrutores preparados para passar esse conhecimento, que seja de agricultura de precisão, que seja de máquinas, que seja de operacional, né, no sentido do próprio equipamento, e gratuito. Esse é o mais bacana, né? Que é gratuito, não tem, e tem certificado, né? Que outro dia eu vi numa live perguntando, mas o treinamento, assim, a pergunta que apareceu, tem certificado? Tem. É importante? Sim, extremamente importante. Você fala assim, mas é um detalhe o certificado. Lógico, mas você sabe, as empresas pedem. Tá, o que você foi fazer lá fazer uma brincadeira, o que você foi fazer lá em Santa Rosa? Foi lá só conhecer a terra da Xuxa? Não, lógico que não, né? Eu fui aprender, eu fui participar do treinamento, fui me desenvolver, né? Agora, o certificado é importante, o cara tem que apresentar, tem que justificar o porquê que ele foi lá. E eu acho que nesse sentido também entra essa questão, né? Acho que o trabalho que vocês fazem, essas parcerias, elas têm que ser exploradas mais. Não, talvez se você citou algumas empresas só, mas de que outras empresas também se interessem por isso possam fazer esse investimento. Porque esse investimento, cara, capacitação e treinamento de usuário de tecnologia
é uma bênção, vamos dizer assim, porque hoje o que a gente mais vê no campo, né, Matheus, é isso, cara, é falta, um pouco da falta de conhecimento, é disponibilidade de mão de obra especializada, a gente convive também com alta rotatividade dos funcionários nas fazendas. Então, ele trabalhava na fazenda X, amanhã não quero mais, vou trabalhar na fazenda Y. Ou o funcionário que estava na Y, ele vai para Z, mas e aí? E o conhecimento? O cara que é da fazenda X já ficou sem o funcionário dele que sabia operar. O da fazenda Z também ficou. Então, sabe, começa uma alta rotatividade no campo que o produtor rural ele perde isso, esse conhecimento, né? Ele perde essa base do funcionário dele estar capacitado. Então, voltando à questão, a partir do momento que você tem uma oferta de treinamento e capacitação gratuita, a gente começa, de certa forma, tirando a muleta, né? Fala assim, mas não está capacitado. Não, mas calma aí, tem uma oferta de treinamento. E hoje, falar em online, talvez se nós falássemos isso há 6 meses atrás, talvez fosse um tabu, né? Você fala, mas é online. Cara, hoje, olha nós, estamos online. Os treinamentos, a quantidade de live, a quantidade de seminário, nós fizemos fazendo um jabazinho nosso das BRAP, fizemos um baita de um seminário online, cara, com várias pessoas, com várias interações, com vários temas online. Então, quer dizer, a muleta, você sabe quando você começa com aquela história, você vai começando a tirar a muleta, que você vai chegar a um ponto que não tem mais, né? Não tem mais Exatamente. essa desculpa. E com certificado, né? O mais importante ainda. Pô, mas fiz online? Não, tem certificado. O cara se certificou, ele acompanhou as horas, né? São quantas horas? São 17 horas, se não me engano, né? Dos Então, treinamentos. Do esse outro programa, mas. esse programa que o Senar oferece tem a parte EAD, né? E tem o programa presencial mesmo, que é a Agricultura de Precisão, ele é um total de 128 horas, se a gente somar todos os módulos, né? E é nesse programa de 128 horas que os nossos instrutores, que foram capacitados pela indústria, eles atuam. Então, a gente tem aí módulos iniciais, né? Agricultura de Precisão para Todos, tem a parte de drone, que está vindo bem forte agora, uma demanda bastante grande. Aí vem piloto automático, semeadura taxa variável, autopropelido, colheita. Então, um programa bem completo, de 128 horas, e ele é todo certificado, né? O Senar certifica o trabalhador rural que participa dessas capacitações. Isso, o que significa isso? Isso é valorização do emprego no campo, né? Sim. Um empregador que tem um profissional desse qualificado com essas tecnologias todas, ele é um cara diferenciado, porque hoje a agricultura de precisão, a parte de agricultura digital, conectividade, isso não tem mais volta. Isso é uma coisa que veio para ficar, já vem evoluindo há algum tempo já dentro do setor agropecuário e não tem mais volta. Então, eu ter um profissional desse qualificado dentro da minha propriedade, ele é um grande bem, né, que a propriedade possui para poder aplicar a tecnologia e transformar melhorias na questão de produção mesmo, né, de uso de insumos e colheita e tudo mais. Então, assim, é a valorização do trabalhador no campo, né? Então, a gente tem que estar atento a isso também, porque é uma tendência essa demanda desse profissional ser muito grande, principalmente agora pós-pandemia, né, onde está tudo trabalhando mais nessa questão de uso de dados, de informação, de querer estar sempre antenado a essa evolução tecnológica toda. Então, Sim, isso é até importante. eu vou só aproveitar aqui, né, também, só para a gente pegar esse gancho, que o Rodolfo fez um comentário de que é muito comum o receio dos patrões qualificarem a mão de obra e depois procurar outro emprego com salário maior. É, eu concordo, lógico, e isso é a lei da oferta e da procura. E os patrões eles vão ter esse receio, mas eu acho assim
que talvez a gente possa ver isso como oportunidade, né, Matheus? Porque se eu tenho um funcionário qualificado, por que não eu não vou, vamos dizer assim, oferecer melhores benefícios para esse funcionário? Sabe, É, eu acho que aí concordo com o comentário do Rodolfo, gênero, número e grau, mas aí eu volto com outra coisa. Pô, abre uma oportunidade para que tenha uma valorização, né? Aí entra a questão do certificado, certificado digital, comentaram aqui, né? mesmo porque, assim, a agricultura de precisão, ela tem dentro do seu conceito aí máximo, né, é o uso consciente dos insumos e de considerar a propriedade com as suas variabilidades todas, né? As propriedades geralmente têm essa variabilidade em questão de solo, questão de microclima. E quando a gente começa a usar a tecnologia, a agricultura de precisão vem muito para isso, a gente acaba tendo uma economia no uso desses insumos, né? O custo de produção, ele acaba reduzindo, economizando com insumos, né? Então, por que não valorizar um profissional que possibilite que o produtor rural tenha essa economia no custo de produção, né? Então, eu penso assim, que a gente tem que trabalhar com a evolução na tecnologia. O nosso trabalhador rural hoje, ele é uma ferramenta importantíssima para dar condições disso, mas a gente precisa valorizar, né? O agronegócio hoje segura o PIB do país e nada mais justo do que a gente ter o profissional cada vez mais qualificado e sendo reconhecido por conta disso, né? A gente vai incentivar a atividade que sustenta o país, né? Então, é, é importante o produtor rural estar atento a isso e que é um profissional diferenciado e que vai ser cada vez mais demandado dentro da atividade, né? E buscar isso. Tá, eu vou voltar só numa, talvez o Leandro Jimenez, obrigado, Leandro, mandou uma pergunta para nós, é o seguinte: se você arrisca um palpite de quanto que é a participação relativa da indústria no treinamento de operadores hoje, Matheus, quer arriscar um palpite, cara? Quanto que a indústria capacita diretamente e quanto que o Senar tem capacidade de capacitar com todos os programas? Você arriscaria um percentual aí com relação a isso? Então, Bom, a indústria ela capacita o produtor à medida que ela trabalha com a venda do equipamento, né? Ela tem sim, o que a gente chama de entrega técnica, né? E é sim. responsável por uma grande parte da capacitação. As capacitações do Senar, nos estados, né? Quem capacita são as administrações regionais, elas vêm muito sob demanda. Então, havendo a Tá. demanda, a gente vai criar meios de tentar atender toda essa demanda, né? Então, hoje a gente tem um grupo de profissionais, né, de instrutores sendo capacitados para atender uma certa demanda. A demanda aumentando, a gente precisa expandir essa nossa rede de profissionais qualificados para isso, né? Então, à medida que essa demanda for surgindo e for esgotando a capacidade que o Senar tem hoje, a gente busca expandir para atender mais. E vai ser sempre gratuito, né? Então, interessante o produtor criar essa demanda para poder fazer a máquina rodar, né? O Senar Sim. cada vez buscar qualificar mais profissionais, mais instrutores, mais técnicos para atender essas capacitações desses produtores. Mas falar hoje em termos percentuais de qual que é a responsabilidade da indústria e qual que é a responsabilidade do Senar e de outras instituições, essa informação eu não tenho aqui de bate-pronto assim. Às vezes até consigo buscando e tento deixar essa resposta para você depois aí e a gente disponibiliza para o pessoal que está participando. Não, eu acho assim, eu vou dar uma opinião do que eu vi de algum tempo dentro da indústria. É lógico, hoje as entregas técnicas, né, que são realizadas pelos concessionários, lógico, o concessionário ele tem uma, vamos dizer assim, uma capilaridade inferior comparado a um EAD, a um site, alguma coisa, um treinamento. Isso não vamos discutir. Eles não conseguem estar em todos os lugares do Brasil, como hoje, se você tiver uma internet que seja, você tem um curso
online que você pode fazer essa capacitação. Então, são dois pontos. Ou a entrega técnica, que é feita no momento da venda, ou a questão dos treinamentos que a fábrica, a indústria, vamos dizer assim, oferece para os funcionários dos concessionários, cria uma rede de multiplicadores, né, que é criado, então, a concessionária X, Y, Z, eles têm os multiplicadores, e esses multiplicadores vão ser responsáveis por passar esse conhecimento para os produtores rurais na ponta. Só que o que eu acho que tem uma diferença, Matheus, que é o seguinte, não são assim tão constantes, também os concessionários também vão trabalhar com uma agenda sob demanda, não vão trabalhar com uma agenda aberta o ano inteiro, oferecendo treinamento de operador o ano inteiro, certo? E a indústria, ela possui alguns centros de treinamento espalhados pelo Brasil, para atender algumas regiões agrícolas importantes, um no Centro-Oeste, um na região Sul, um na região Nordeste, que vai acabar atendendo o Norte e Nordeste. Só que aí entra uma coisa, que é um ponto que nós discutimos, né? Que eu queria trazer um pouco para isso, que é a questão, e voltando um pouco no assunto do Rodolfo, da questão dos patrões que ele comentou, que é a questão do custo. Cara, para eu mandar um concessionário, mandar um funcionário dele para um centro de treinamento, por exemplo, eu moro em Indaiatuba, para mandar para Indaiatuba, se ele está em Roraima, é uma coisa. Se o concessionário está aqui, vamos imaginar aqui perto, aqui em Ribeirão, para mandar para Indaiatuba, como diz os gaúchos, barbadíssimo. O cara pega um carro, 2h30, está aqui, tranquilo, tá. Mas mesmo assim ainda tem um custo de hotel e um custo de deslocamento. Mas a distância, vamos dizer assim, ela é mais curta, o tempo de deslocamento é mais curto. Se o cara está lá em Roraima, ele tem que sair no sábado. Vamos imaginar, já vi alguns casos, cara, tem que sair no sábado, tem que sair no domingo para chegar aqui e fazer o treinamento. Então, entra também dentro dessa equação a questão custo, né? Que é um investimento que o Rodolfo bem comentou, né? Que, mas aí, sabe? Então, a partir do momento que as ferramentas online e toda essa oferta de treinamento em que o custo do deslocamento, o custo para ter e contato com, vamos dizer assim, com o que tem de mais moderno e com as novas tecnologias, ele acaba se tornando praticamente irrisório. Esse é o custo, talvez, de 1 hora por dia do cara parado que não está trabalhando, né? Acho que também a gente tem esse ponto, né? Esse fator custo na questão do investimento, né? É um ponto importante, sim, a questão de... Inclusive, assim, quando a gente está construindo os programas no Senar, a gente pensa muito nisso, né? Porque nossos treinamentos, eles não podem... Geralmente são a duração bem curta, né? São 16 horas, no máximo 24 horas. Por quê? Porque você tirar o trabalhador lá da sua rotina diária para um treinamento é um custo que o produtor tem que considerar, né? Então, a gente pretende fazer isso da maneira mais rápida e eficiente possível. Então, a gente faz treinamentos mais curtos e faz lá na propriedade, né? A gente leva o nosso instrutor até a propriedade. Para essa questão de deslocamento e questão de ficar sem o trabalhador fazendo as atividades diárias, tem um mínimo impacto possível. Então, assim, criar essa demanda de treinamentos é um ponto positivo, porque a gente vai ter uma mão de obra qualificada, e se vier a ser ainda dentro da minha propriedade, levando em consideração as minhas especificidades, as minhas necessidades, e com o meu trabalhador tendo o menor gasto possível, o menor dispêndio possível, é uma coisa bastante relevante, né? Então, tem que se pensar nisso na hora de qualificar a mão de obra. Eu queria tocar no outro ponto. Opa, por favor, segue. Siga o jogo, segue o jogo. Que também é uma outra ação do Senar, disponibiliza para o produtor gratuita, e aí não só a agricultura de precisão, né, mas a gente tem a estande virtual do Senar, que são os materiais impressos, né, as cartilhas que a gente produz, que dão apoio aos treinamentos.
elas são todas também disponibilizadas gratuitamente para quem quiser, né? A gente fala produtor rural, mas tá lá livre para quem quiser fazer o download. Hoje tem agricultura de precisão, conceitos, tem a questão de operação de drones e tem agricultura de precisão, tecnologia embarcada em pulverizadores autopropelidos. Está lá no site do Senar também. Pode pesquisar na internet aí, coleção Senar, stand virtual do Senar. Você consegue fazer o download desse material. E tem outros temas lá, outros mais de 70 títulos disponíveis lá para quem quiser fazer o download. Sobre a agricultura de precisão, a gente tem essas 3 que eu mencionei também gratuitamente lá para o produtor. Tá? Então, e esse material disponível e o material dos outros, só aproveitando também esse gancho de material que você comentou, os outros treinamentos também possuem materiais didáticos também que ficarão disponíveis também, né? Isso. Esse programa que eu citei de 128 horas tem um material específico dele, né, que é disponibilizado durante os treinamentos e também vai gratuito para quem fizer o treinamento, né? São materiais bem completos, bem rico em imagens, né, que facilita aí o passo a passo do operacional desses equipamentos todos. Certo. Matheus, pode falar, desculpa. Eu ia só complementar, mas pode falar. Porque eu ia citar uma outra ação do Senar também, essa acaba não tendo uma entrega muito direta assim, ao produtor, a curto prazo, né? Mas que é a participação na própria Comissão da Agricultura de Precisão, Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão, que a gente tem cadeira lá, assim como vocês, né? E a gente acaba traçando diretrizes lá nessa mesa redonda lá, dessa comissão, para o trabalho na agricultura de precisão. E lembrar também que tem hoje um projeto de lei tramitando no Congresso, que é o projeto de lei 149 de 2019, que é a Política Nacional de Incentivo à Agricultura e Pecuária de Precisão, né? Que é uma lei que vem para dar um apoio para o incentivo no uso dessas tecnologias no campo, né? Então, a gente tem esse projeto de lei em tramitação, e eu vou tomar a liberdade de ler alguns pontos aqui rapidamente, tá? Sem tomar muito tempo, o que está previsto, né? Dentro desse projeto de lei. Estimular investimentos que promovam a adoção da agricultura de precisão e pecuária também, né? Agricultura e pecuária de precisão. Criar, estimular a conectividade rural, um assunto muito debatido hoje, a questão da conectividade, ela é apontada como um dos principais fatores, aí, principais desafios, né, quando a gente fala em agricultura digital, agricultura 4.0, é a questão da conectividade. Fomentar pesquisa, criar rede de pesquisa, estimular a adoção de técnicas, estimular a adoção no incentivo à redução de gases de efeito estufa, uso eficiente de insumos, inserir dentro da grade curricular dos cursos de agrárias o tema de agricultura de precisão. Então, a gente já está trabalhando com a visão um pouco mais das diretrizes nacionais mesmo de apoio à agricultura de precisão, né? Então, a gente sai daquele âmbito lá que vou atacar pontualmente as demandas que vêm surgindo e vou para uma coisa mais ampla e vou trabalhar a agricultura de precisão, a pecuária de precisão, como uma diretriz nacional, né? Então, esses incentivos todos... Bem citado, cara. Quando eu falo assim a longo prazo, porque além de ter o projeto de lei, ter que tramitar, ter que ser aprovado, depois ainda vem a parte toda de operacionalizar tudo isso, né? E fazer chegar ao produtor. Então, médio e longo prazo, a gente vai ter um incentivo bastante grande aí na adoção dessas tecnologias todas, incentivar isso para o produtor rural, fazer com que ele enxergue, né, a agricultura de precisão como uma ferramenta de redução de custo de produção, de melhoria nos índices de produtividade e ter um corpo profissional que vai vir sendo formado, uma capacidade de trabalho com a conectividade mais consolidada no país para poder
garantir a expansão dessa tecnologia hoje, né? Bem citado, cara. A PL 149 é um trabalho, vamos dizer assim, um esforço de várias associações, de vários setores dentro da comissão. Nós, todos os membros, né, que possuem cadeira, trabalharam muito forte em redigir em auxiliar na redação desse projeto de lei. Pela última notícia que eu tenho, ele está no Senado, ele foram pedidas vistas da Câmara de Meio Ambiente, se não me engano. Então, mas já estava quase passando, mas também com toda essa questão de pandemia, de alguns outros projetos, lógico, importantes para a nossa sociedade, passaram na frente, né, vamos dizer assim, mas o importante é que nós já passamos pela Câmara dos Deputados, estamos no Senado, aguardando. E sim, Matheus, existem esses pontos específicos que nós deixamos muito claro, que é a questão da capacitação e assim, vamos dizer assim, da multiplicação dessa mão de obra especializada é um ponto extremamente importante, um ponto crítico para o sucesso da adoção de agricultura de precisão e digital, porque não adianta. Nós tivemos, assim, cara, eu posso te falar, no passado, nós tivemos algumas frustrações de alguns usuários, meu ponto de vista, tá? De frustração de usuário por falta de conhecimento, sabe? A tecnologia chegou, extremamente inovadora, vai revolucionar, vai mudar o mundo, vamos dizer assim, vai trazer a solução para os meus problemas. Só que, na verdade, trouxe mais problema, né? Porque a tecnologia chegou, não eram poucas pessoas que dominavam, que conheciam, e isso criou-se uma certa barreira, né? Que é normal, nova tecnologia chegou, como eu uso, como que eu faço? Mas eu não sei ligar, mas isso aqui não funciona, isso aqui só não vai para frente, vai para trás, como que eu faço? Como que eu... Sabe, todas essas dúvidas, e isso criou uma barreira muito grande dentro do setor. Então, a PL 149 ela é um marco, nós tratamos dentro da comissão como um marco, e lógico, nós temos que ter um pouco de paciência com relação aos trâmites dentro do Senado, que é normal, você está em Brasília, eu não vivo esse ambiente governamental dentro de Brasília, mas tenho algum conhecimento pelas reuniões que eu participo, pelas conversas que nós temos, então tudo tem seu tempo. Dizem que em Brasília tudo tem seu tempo, né? Tudo tem sua velocidade, e isso, lógico, nós temos que respeitar, mas a gente tem um apoio muito grande de várias outras associações, de várias entidades de classe, do setor S, o Senar como um dos membros, né, da comissão, que nos ajudou muito nessa questão. Eu quero só aproveitar, tem uma pergunta do senhor Sérgio Bobeto, diretamente de Carazinho, Rio Grande do Sul, para fazer. Eu vou fazer ela antes de eu só terminar, que ele perguntou se vocês têm algum curso de pecuária de precisão voltado para a suinocultura, só para que a gente aproveitar as perguntas já para... Eu vou responder assim, tem no forno, tá? Tá no forno, tá... Tá no forno. Estamos trabalhando nisso, em breve, espero ter notícias fresquinhas aí, mas a gente está trabalhando nisso, essa visão de pecuária de precisão está bem forte também, mas o Senar já está trabalhando nisso e espero em breve ter boas notícias aí para a gente poder disponibilizar para o produtor e para quem tiver interesse e quiser acessar também gratuitamente pelo Senar. Tá bom. Não, só te interromper pelo seguinte, se você não responde, se ele faz a pergunta e as pessoas você não responde, aí ela vai ver outra coisa, vai ver o Facebook,
Vai ver outra coisa, então desculpa ter te interrompido, é que só para a gente fez a pergunta aqui, bate-bola. Já faz a pergunta, já responde, que a pessoa, pelo menos, que faz a pergunta, a gente já dá uma resposta no momento. Voltando um pouco na questão da PL 149, e que você falou com relação à pesquisa, uma coisa também que eu quero aproveitar a oportunidade também de parabenizar o trabalho que a FATEC Pompeia faz também, com um curso que eles têm de agricultura de precisão. Não estou ganhando nada, viu, Matheus, da FATEC, depois eu vou cobrar a Nívia e o pessoal lá, deixa ela para mim, mas porque foi um dos exemplos que foram citados durante a redação da PL, de que, como você falou, de ter a disciplina de agricultura de precisão no currículo de agrárias, de você ter essa formação como se fosse uma formação do ninho, se eu pudesse falar assim, que fosse, cara, você é formado em quê? Não, eu sou formado em tecnólogo de agricultura de precisão. Legal. É uma mão de obra extremamente especializada, extremamente capacitada, extremamente preparada para essa nova onda que nós temos. Então, eu só não poderia deixar de passar também um pouco esse meu comentário com relação à FATEC, e voltando também ao tema que você falou relacionado à pesquisa, porque são áreas que normalmente a gente deixa para trás, né, Matheus? Putz, mas o ensino e a pesquisa, de jeito nenhum, de jeito nenhum. A gente fez muita questão, a comissão, pela comissão, de deixar isso muito claro, tá? Como você leu um trecho da PL, está na PL, para que, lógico, depois que seja aprovada, que vá ser feita a operacionalização de todos esses pontos, são vários pontos aí, que um dia a gente pode fazer uma discussão só sobre isso, mas nós não podíamos deixar de colocar, porque a operacionalização é outra história, como você falou, né? Não vamos operacionalizar que jeito? Cara, é outro capítulo dentro disso, são outras mesas redondas. Então, por quê? Porque você ter um profissional especializado que possa dar seguimento, né? Que possa levar essa tecnologia para frente e com o devido conhecimento, né? E junto com, lógico, com as iniciativas de vocês, né? Exatamente. Entre a PL ser aprovada e chegar ao produtor ainda é um caminho um pouco tortuoso, bem longo ainda, né? Mas acho que essa comissão ela trabalha muito bem, né? E o Senar tem algumas diretrizes já de trabalho. Então a gente vai atacando alguns pontos, algumas arestas, e outros são outros responsáveis que devem contribuir para que a gente tenha esse projeto de lei sendo aplicado em sua plenitude, né? Mas o Senado está aí sempre disposto a contribuir. Só citando Pompeia, a gente foi parceiro nosso, acho que a nossa primeira turma de instrutores que foram capacitados foram lá dentro da FATEC em Pompeia, acho que já tem alguns anos já isso, talvez 2016, 2015, mas foram um grande parceiro nosso já dentro desse programa de agricultura de precisão. Bruno, eu queria chamar a atenção para um ponto muito importante, Opa! que às vezes é pouco citado quando a gente fala em agricultura de precisão. Tem uma pesquisa que foi feita pela Embrapa em parceria com o Sebrae e com o INPE. E sobre essa nova se diz a última agora, né? Isso. Sim, E uma das perguntas foram, né? Duas perguntas, direcionada a produtor e a prestador de serviço. Quais são as maiores dificuldades apontadas na adoção da tecnologia? Na percepção do produtor rural, o valor do investimento para aquisição de máquinas em primeiro lugar, problemas com a falta de conexão em áreas rurais e a contratação de prestadores de serviços especializados. Os três principais pontos colocados na visão do produtor rural. Quando foi feita a mesma pergunta, né, para as empresas prestadoras de serviços, conectividade foi o primeiro ponto, segundo ponto, valor do investimento, e terceiro ponto, mão de obra qualificada. Ou seja, os três principais problemas estão aí, conectividade, o custo do investimento e a mão de obra qualificada, né?
nas duas visões, tanto produtor quanto prestador de serviço. E eu queria chamar a atenção para um deles, né, que é a questão de investimento. Porque a gente pensa assim, o produtor vai lá, faz uma capacitação em agricultura de precisão e pronto, está apto a aplicar o conceito em sua propriedade e está tudo bonito, as mil maravilhas. Mas não, isso não é uma realidade, né? Embora a agricultura de precisão ela tenha um conceito e que seja aplicável a todas as propriedades, em qualquer tipo de atividade, né? Não só grande produtor de grão, nem grandes pecuaristas, qualquer atividade, qualquer cadeia produtiva, a gente consegue aplicar os conceitos da agricultura de precisão. Mas o investimento ele é necessário. E a gente não pode incentivar produtores rurais a fazerem investimentos sem conhecer a propriedade, né? Sem conhecer a sua capacidade de investimento. Eu digo isso porque a gente tem produtores rurais hoje no Brasil de vários países, né? Diferentes estágios de maturação, aí, vamos dizer assim, na sua vida gerencial. Então, tem que ter um trabalho anterior, que o Senar também está fazendo isso através de vários treinamentos em gestão, assistência técnica e gerencial do Senar com a parte de gestão muito consolidada, muito robusta, que é o quê? O produtor primeiro entender a propriedade rural dele como uma empresa. E entendendo como empresa, ele precisa gerenciar muito bem a propriedade rural. Porque quando ele toma a decisão de começar a investir e direcionar para modernização, para aquisição de equipamentos mais robustos, mais modernos, a gente precisa dar segurança ao produtor para fazer esse investimento, né? Então ele precisa saber qual que é o tamanho do passo que eu posso dar, né, para eu não ser um produtor rural falido daqui a pouco, né? Então, a gente como o Senar trabalha para ofertar o serviço, né, os treinamentos de agricultura de precisão para todo o público, não tem diferenciação de grande, pequeno, médio, familiar, tudo é agropecuário, tudo a gente vai ofertar para todos. A gente tem que ter a consciência de que alguns produtores rurais ainda precisam de ter uma internalização ali das questões gerenciais, né, para dar a segurança dele, nesse momento eu não posso investir nisso agora, eu preciso arrumar outras coisas que são prioritárias dentro da minha propriedade. E depois, assim que ele tiver o gerencial consolidado e ele ter a segurança, está na hora de eu investir, eu posso fazer um investimento de até certo ponto, então a gente dá bases sólidas para ele caminhar e não ter problemas aí nesse investimento. Então, isso me chamou a atenção nessa pesquisa porque a questão do investimento, ela é apontada nas duas visões, né? E a gente precisa trabalhar isso muito, muito forte com o produtor rural para a gente estar incentivando a adoção de tecnologias, mas, espera lá, primeiro vamos ver a sua capacidade de investir para não ser uma coisa que vai te levar a ficar endividado e não conseguir sair daquela situação mais, né? Então, o gerencial, ele obrigatoriamente tem que estar atrelado às questões todas de evolução da propriedade, né? Maturidade da propriedade e algumas situações a curto prazo, outras a médio e outras a longo. A gente precisa de ter essa informação sendo passada dessa forma para o produtor, para a gente não falar depois que o Senar incentivou ao Brasil, todos incentivaram a adoção de tecnologia, mas eu fui lá, acabei me endividando e agora eu estou meio que sofrendo consequências por causa disso, né? Então, é uma questão muito importante da gente citar também, que é a maturidade gerencial que o produtor tem sobre a sua atividade e investir na hora certa, de maneira segura, de maneira bem concreta, né, para poder dar segurança ao produtor na hora de fazer esse tipo de investimento. E a capacitação, a informação é sempre o primeiro passo, né? Vamos buscar a informação para depois a gente tomar as decisões sobre investimentos. Nós temos
mais 2, 3 minutos para a gente encerrar. A única coisa que eu vou fazer são 2 comentários. Eu vi essa apresentação que a doutora Silvia fez sobre os dados e também me chamou muita atenção e bem lembrado trazer para a nossa conversa essa questão que a capacitação vem, lógico, como um ponto crucial, como o top of mind aí na pesquisa. Outro ponto que você citou, Matheus, que é extremamente importante e alguns fazem, outros não quero generalizar para não ser injusto, que é a questão do que você falou, cara, o retorno sobre investimento. Eu acho que a conta, a matemática, ela é fácil no sentido assim, eu vou investir tanto, mas quanto que isso vai me retornar? Não é só a tecnologia, não é só no treinamento do operador, é em todas as fases da produção agrícola, vamos dizer assim, para aí sim generalizar, e pegando esse teu gancho da gestão, e entra, lógico, a gestão, de que nós precisamos ser mais racionais, né? No sentido de ter essa visão de que a gestão é extremamente importante do negócio. Não eu já escutei algumas coisas, falando assim, mas fazenda é fazenda, vamos fazendo, sabe aquela história? Vamos fazendo que vai. Tem um amigo meu que fala assim, sabe por que se chama fazenda? Porque você está sempre fazendo. Eu falo, faz sentido. Ele fala, você está sempre fazendo. Chama fazenda porque você está sempre fazendo alguma coisa. Então, eu acho que, só para encerrar meu comentário, assim, as coisas têm que ser um pouco mais racionais e ser mais levadas para essa questão que você comentou de uma gestão mais estratégica do negócio, do retorno do investimento e de tudo que você precisa fazer. Matheus, nós temos 1 minuto, eu deixo aí para você na sua mensagem final aí, nos 30 segundos, vai. Beleza, Bruno, eu vou aproveitar para responder uma pergunta que você me fez, acho que no nosso primeiro contato telefônico, né? Qual o grande desafio, né? O que vai fazer a evolução aí na tecnologia no campo, né? Essa pesquisa responde parte, né, dessa pergunta, questão de conectividade, investimento, mão de obra, mas tem, eu acho que um outro fator aí que eu acho que é o crucial para isso tudo, né? O produtor rural hoje ele precisa, logicamente não generalizando, né, mas ter uma mudança aí no mindset, né, dele, com a forma de trabalhar. Ele ter a consciência de que trabalhar em cima de dados, de coleta de informações e de usar essas informações para a tomada de decisão dele é importantíssimo, né? É o que vai criar essa demanda cada vez mais crescente aí sobre a coleta de informação e a sistematização disso, o trabalho dessas informações para gerar, para